Olá, Paz, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Rosalira dos Santos e este é o canal Ame Sua Sensibilidade. Ele é um espaço para você, que é uma pessoa altamente sensível, encontrar informações sobre o traço e também dicas para lidar melhor com a alta sensibilidade no seu dia a dia. Hoje é terça-feira e dia de papos e de dicas aqui no canal. E o papo de hoje é sobre a interação social, principalmente em grandes festas e mais ainda para quem, além de ser altamente sensível, é também introvertido. Se você acompanha o canal, deve ter visto que no vídeo passado, quando eu falei sobre a ansiedade social, eu falei também sobre a sensação de hiperestimulação e a necessidade de diferenciar uma coisa da outra. E hoje, de certa maneira, eu vou continuar falando disso no contexto principalmente de festas. Na minha opinião, todos nós, altamente sensíveis, temos uma relação de amor e ódio com a socialização. E para entender isso, é preciso lembrar que a palavra sensibilidade, no contexto da expressão alta sensibilidade, tem a ver com a maneira como você reage intensamente aos estímulos do ambiente. E, embora a alta sensibilidade seja muitas vezes confundida com introversão, são duas características diferentes. Na verdade, cerca de 30% das pessoas altamente sensíveis são extrovertidas e se energizam com a interação social. Porém, mesmo aquelas pessoas altamente sensíveis que são extrovertidas, podem se sentir esgotadas depois de um tempo de interação, muito mais do que um extrovertido que não é altamente sensível. E, para que você compreenda bem isto, é preciso entender que existem pelo menos três razões, três fatores principais que fazem com que as pais fiquem estressadas com a interação social. E todos eles têm a ver com a maneira como o nosso cérebro funciona. E uma das primeiras razões é que grande parte dos eventos sociais ou são muito tarde, ou muito longos, ou reúnem muita gente, ou são muito barulhentos. E acontece que os altamente sensíveis processam as informações com muito mais profundidade do que os demais. Então, imagine isso numa festa onde há muitas pessoas num só lugar, muita conversa e provavelmente uma música alta. Um outro desafio tem a ver com o tempo que os eventos costumam durar. Você pode até chegar bem animado, bem animada e pronto ou pronta para se divertir. Mas com o passar das horas, você vai se sentindo mais cansado ou cansada. E depois de umas 3 ou 4 horas, tudo que você quer, pelo amor de Deus, é ir para casa e descansar. Tudo isso piora ainda mais se a festa começa tarde, vai até tarde e atrapalha a sua rotina e o seu horário de sono. A segunda razão pela qual as festas podem ser tão desafiadoras para nós é que a gente tem a impressão de que nunca sabe o que dizer. E isso é muito interessante. No seu livro de exercícios para as pessoas altamente sensíveis, a doutora Elaine Aron chama a atenção sobre como a conversa pode correr rapidamente em um grupo. As informações vão rápido, alguém fala, outro responde, etc. E como altamente sensível, você tende a processar a informação com profundidade. Então, enquanto você ainda está pensando sobre um assunto, o assunto já mudou no grupo e isso lhe deixa com aquela sensação de que você não se encaixa bem, não sabe nunca o que dizer. E a terceira razão pela qual as festas podem ser tão difíceis para nós é que nós podemos já chegar na festa hiperestimulados, tá? Isto por quê? Primeiro porque o nosso cotidiano simples pode ser demais para nós e a gente já viva com um nível muito alto de estimulação. O segundo motivo é que, devido a essa tendência de pensar muito e processar em profundidade, você ou eu podemos ter passado o dia
inteiro pensando sobre a festa. O que a gente ia vestir, o que a gente ia dizer, quem ia estar lá, o que pode acontecer, etc. Então, muitas vezes, antes de abrir a porta de uma sala ou antes de entrar no espaço onde vai acontecer um evento, a gente já está hiperestimulado. Entende? Então, entenda que estes 3 fatores juntos podem ser perfeitamente responsáveis pelo seu estresse antes, durante e depois de uma festa grande ou de outro tipo de interação social significativa. Bom, e como que a gente faz para lidar com isso, Rosalira? Você prometeu você prometeu algumas dicas. Eu diria que tem 2 caminhos, tá? O primeiro caminho é você se apoiar nas suas qualidades como altamente sensível. Por exemplo, as pessoas altamente sensíveis têm uma grande habilidade para sintonizar o humor com o de outra pessoa e deixar a outra pessoa à vontade. Geralmente, numa festa ou num evento, a gente não utiliza isso por uma razão muito simples. Nós somos tão perfeccionistas, que estamos tão preocupados com o nosso desempenho, que travamos, nós ficamos analisando aquilo que a gente está dizendo, analisando a reação da outra pessoa e aí a gente trava. Se você simplesmente deixar de tentar analisar e avaliar tudo, você verá que a conversa vai fluir com muita tranquilidade e você vai sentir menos estresse. Uma outra qualidade paz que pode e deve ser usada durante as interações sociais é a nossa capacidade de ler um ambiente, de captar as pistas sutis no ambiente. Então a gente pode perceber, por exemplo, aquela pessoa que também não está se sentindo à vontade e está louca que alguém se aproxime, que puxe conversa e tudo mais. Esta habilidade de captar sinais sutis também pode nos dizer qual é o melhor momento para abordar um grupo ou para oferecer ajuda ao dono ou à dona da casa e por aí vai. A segunda maneira de lidar com os desafios da interação social é aprender algumas técnicas, algumas estratégias que, embora não sejam naturais em nós, podem ser aprendidas como uma habilidade. E aqui eu vou trazer pelo menos 2 situações. A primeira situação é quando você decide que você vai mais ouvir. Eu já falei no outro vídeo que a maioria das pessoas se sente muito feliz quando encontra alguém que está realmente disposto ou disposta a ouvir. Tá? Então, para isso, você pode praticar, fazer algumas perguntas para que a pessoa tenha a oportunidade de falar. Tente fazer perguntas abertas. Por exemplo, ao invés de você perguntar, oi, como foi o seu fim de semana? Você pode perguntar, e aí, aconteceu alguma coisa legal no fim de semana? Por quê? Porque isso vai dar a chance da pessoa de contar uma história. Muito possivelmente, diante de uma pergunta como esta, a pessoa tem uma história engraçada ou curiosa que gostaria de compartilhar. E você pode ficar tranquilo ou tranquila, relaxado, ouvindo a outra pessoa, que é, de novo, uma habilidade muito forte entre as partes. Já para quando você quiser conversar, a doutora Erin tem uma sugestão que eu acho bem legal, que é a de você planejar antes alguns assuntos, alguns tópicos que você acha que podem ser interessantes. Claro que para isso é interessante que você se mantenha razoavelmente bem informado ou bem informada sobre o que está acontecendo no mundo, sobre algumas histórias que são de interesses gerais, seja uma série boa da Netflix, seja um programa de televisão e por aí vai. A outra dica da Erin é que você compartilhe histórias e não apenas respostas secas. Ou seja, esteja preparado ou preparada para compartilhar mini histórias sobre você, para que você não dê aquela resposta de uma palavra às perguntas que são feitas. Você pode, por exemplo, contar uma história engraçada que aconteceu no seu trabalho, ou com seu filho, ou com seu parceiro, ou com um amigo, ou com alguém da família. Qualquer coisa que possa ser surpreendente, engraçada ou curiosa vai gerar assunto para uma boa conversa. Por fim, seja você uma pessoa altamente sensível e introvertida como eu e como 70% das pais, ou extrovertida como os 30% restantes, o que eu quero que você recorde é que a interação social pode ser
muito desgastante. Ela pode consumir muito da sua energia. Portanto, economize energia o máximo possível antes de um evento e se envolva com conforto para se recuperar depois. E, sobretudo, como diz a própria doutora Eron, seja realista. Pare de pensar que você vai se comportar como uma pessoa não altamente sensível e extrovertida durante uma festa ou outro tipo de interação social. Ao invés disso, faça como eu disse, se apoie nos seus pontos fortes como pessoa altamente sensível e seja mais um elemento interessante naquele espaço, ok? Bom, paz, este foi o Papos e Dicas dessa terça-feira. Como sempre, eu espero que o conteúdo tenha sido útil. Como sempre também, eu lhe peço, por favor, se você gostou, clica no botão de gostei, assina o canal, aciona o sininho para receber as notificações e também, como sempre, se você conhecer uma outra pessoa altamente sensível e ou introvertida que tende a se sentir meio um peixe fora d'água durante as festas ou interações com grandes grupos, por favor, compartilhe este vídeo e me ajude a difundir informação e informação de boa qualidade, claro, sobre a alta sensibilidade aqui no Brasil. Mais uma vez, e como sempre, muito obrigada por ter me assistido. Beijos e bênçãos e até o nosso próximo encontro. Tchau!